Uma manobra institucional ousada acaba de ser desdenhada por um rival, enquanto esse craque prepara as malas para um destino inesperado. Fala, nação! Se você é Flamengo e tá cansado de fake news e enrolação, você tá no lugar certo. Já se inscreve aí. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. A queda de braço entre Flamengo e Cruzeiro pela contratação de Caio Jorge atingiu um nível de tensão institucional que beira o desrespeito por parte da diretoria mineira. Conforme apurado e reportado pela Rádio 98 FM nesta quinta-feira, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, desdenhou publicamente da estratégia montada pelo Melhor da América. A precisão cirúrgica dos fatos revela que o Flamengo tentou uma manobra estratégica monumental. Ofereceu 24 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, e ainda incluiu o passe definitivo de Everton Cebolinha na composição do negócio. No entanto, a resposta de Belo Horizonte foi carregada de uma prepotência inadmissível, afirmando que o atacante rubro-negro não está nas ambições do clube por já possuírem extremos em abundância. Esse movimento atinge diretamente a imagem do Flamengo, pois expõe um de nossos ativos em uma lista de dispensa pública, sendo rejeitado por um rival que, paradoxalmente, flertava com Luiz Araújo semanas atrás. O impacto no Império é imediato e gera um clima de instabilidade tática. Ao colocar Everton Cebolinha como moeda de troca, a diretoria sinaliza que o ciclo do jogador no ninho chegou ao fim, mas ao receber um não público, cria-se um impasse no vestiário de Felipe Luiz. Como reintegrar com autoridade um atleta que foi oferecido e recusado? É um erro estratégico de gestão de ativos ou uma tentativa válida de desonerar a folha salarial? Analisando friamente pelo scout de elite, a decisão de envolver Cebolinha faz sentido tático. O Flamengo busca em Caio Jorge um centroavante móvel, jovem e com alto poder de revenda, enquanto Cebolinha, apesar de seu currículo grandioso, não conseguiu entregar a regularidade que o manto sagrado exige após o alto investimento feito em sua contratação. O Flamengo busca oxigenar o ataque, mas o Cruzeiro insiste em uma pedida vergonhosa de 50 milhões de euros, ao em torno de 300 milhões de reais, valor que foge de qualquer realidade lógica do futebol sul-americano. Isso remete a erros estratégicos cometidos em gestões passadas, quando o Flamengo se via refém de pedidos astronômicos de clubes que tentam equilibrar suas finanças às custas do nosso caixa bilionário. É o mesmo cenário de resistência que enfrentamos em negociações históricas, que não podem se repetir. A diretoria está agindo com a mão firme que o Flamengo exige ou está se permitindo entrar em um leilão humilhante? É inadmissível que o vice-presidente de um clube rival utilize a mídia para diminuir o valor de mercado de um jogador que já foi destaque de seleção brasileira. A análise técnica mostra que o Cruzeiro, sob o comando de Tite, possui nomes como Sinisterra e o Anderson. Mas a recusa por Cebolinha soa mais como uma barreira política do que uma carência técnica, visto que ele elevaria o patamar de qualquer time do continente. Projetando os cenários e se, caso o Flamengo ceda e pague os valores estratosféricos exigidos, o teto desse time com Caio Jorge e Pedro seria incrível, uma supremacia ofensiva nunca antes vista. No entanto, se o negócio falhar, o prejuízo institucional é o de ter o Everton Cebolinha desvalorizado e um elenco que sabe quem a diretoria tentou descartar. Você aceitaria essa postura no seu time? Ver o Flamengo ser tratado com desdém por uma diretoria que pede 300 milhões por um atleta que ainda não é uma realidade mundial? O Flamengo é o centro do universo futebolístico na América e não pode se sujeitar a jogos psicológicos de quem busca apenas inflacionar o mercado. A postura do Cruzeiro é estratégica para ganhar tempo, mas a resposta do Flamengo precisa ser soberana. Ou o negócio sai nos termos de quem tem o dinheiro, ou buscamos na Europa alguém que realmente entenda a honra que é vestir essas cores. O tempo da paciência acabou e a nação exige uma postura que reflita a nossa grandiosidade inabalável. E o relógio não para, nação. Entramos agora nos nossos próximos minutos para falar sobre o interesse do Santos na contratação de Michael. Sem enrolação, direto ao ponto. O mercado da bola ferve e, conforme apurado pelo portal UOL, o Santos, que já levou o ex-camisa 10 Gabigol, agora mira todas as suas forças para tirar Michael do ninho do urubu. A informação é clara. O clube paulista busca inicialmente um empréstimo, mas o Flamengo, em uma postura administrativa firme, sinaliza que só aceita abrir conversas para uma venda definitiva nesta janela de transferências. O mais impressionante nesse cenário é que o próprio jogador, o nosso robozinho, vê com bons olhos essa mudança.
Michael entende que perdeu o protagonismo monumental que já teve e busca ganhar minutos em 2026, estando disposto inclusive a reduzir seus vencimentos salariais para facilitar o acordo. É um movimento estratégico do Flamengo para abrir espaço na folha e no elenco, ou o erro inadmissível ao reforçar um adversário direto no cenário nacional com um jogador que já provou ser decisivo. O impacto no Império é imediato e atinge diretamente o planejamento de Filipe Luís. Perder Michael significa abrir mão de um drible curto e de uma explosão que poucos no continente possuem. No entanto, analisando friamente pelo scout de elite, o desempenho do atacante em 2025 ficou aquém do esperado para um elenco que exige excelência em cada minuto jogado. O Flamengo tomou essa decisão porque entende que o ciclo de Michael pode estar se esgotando e que o retorno financeiro agora é mais estratégico do que a manutenção de um reserva de luxo insatisfeito. Tecnicamente, a saída dele força o clube a buscar no mercado uma peça de reposição com o mesmo ímpeto agressivo, ou a dar mais rodagem para os garotos do ninho que pedem passagem. Isso remete à Era de Ouro de Jorge Jesus, onde cada peça do tabuleiro era utilizada em sua máxima potência. Quando o jogador deixa de ser esse diferencial incrível, o Flamengo, como centro do universo do futebol, precisa girar a engrenagem. Você aceitaria essa postura no seu time? Ver um jogador que já foi o xodó da nação aceitar diminuir o salário para vestir outra camisa porque não encontra mais espaço no melhor elenco da América? Historicamente, vimos erros vergonhosos onde o clube segurou atletas contra a vontade, gerando um prejuízo institucional e técnico imensurável. A diretoria está agindo com a mão firme que o Flamengo exige ao tratar Michael como um ativo negociável e não como um intocável. Se essa negociação se concretizar nos moldes definitivos, o teto financeiro para novas contratações aumenta de forma grandiosa. Mas se falhar e Michael permanecer descontente, o clima no vestiário pode sofrer uma fissura desnecessária às vésperas de competições importantes. Projetando o futuro, o cenário em si é perigoso. Se Michael for para o Santos e reencontrar o futebol que o consagrou, a cobrança sobre a diretoria será monumental. Por outro lado, se o Flamengo utilizar esse montante para trazer um nome de peso europeu, a saída será vista como uma jogada de mestre. O fato é que Michael quer jogar e o Flamengo quer eficiência absoluta. É inadmissível manter um atleta com esse custo operacional se ele não estiver 100% integrado ao projeto de dominância total do continente. Enquanto a bola não rola no domingo contra a Portuguesa, os bastidores seguem em chamas. O Santos tenta repetir a fórmula que usou com Gabigol, mas o Flamengo é soberano e não vai entregar seu patrimônio sem uma compensação que faça jus à sua importância histórica. O desfecho dessa transação será o termômetro de como o mais querido pretende lidar com suas peças de reposição neste ano de 2026. Se o que debatemos agora há pouco sobre as movimentações de mercado te deixou em alerta, o que eu vou revelar sobre este próximo ponto é um divisor de águas estratégico que mexe diretamente com a espinha dorsal do nosso meio-campo para o início de 2026. Conforme divulgado oficialmente pelo Flamengo e confirmado em nota emitida nesta manhã de sexta-feira, o meia Saúl Ñíguez foi submetido a um procedimento cirúrgico em Madrid para corrigir uma tendinopatia no calcanhar esquerdo. Foi confirmado que a cirurgia, realizada pelo renomado Dr. Nick Van Dijk, transcorreu sem intercorrências, mas o desdobramento institucional é pesado. O nosso camisa 8 ficará fora de combate por um período estimado entre 2 a 3 meses. Isso significa que o melhor da América terá que encarar as primeiras decisões do ano sem uma de suas peças mais experientes. O impacto no Império é imediato e exige uma postura inabalável da comissão técnica. Saúl vinha jogando no sacrifício, muitas vezes anestesiado para suportar a dor, o que mostra um comprometimento grandioso com o manto sagrado, mas que agora cobra seu preço. Com essa ausência, o Flamengo perde uma peça de articulação estratégica para a Supercopa do Brasil contra o Corinthians e para a Recopa Sul-Americana contra o Lanús.
É um movimento de mestre do departamento médico ao decidir pela cirurgia agora, visando ter o atleta 100% para o Brasileirão e as fases agudas da Libertadores. Mas é inadmissível ignorar que o setor de criação sofre uma baixa monumental em um momento de disputa de troféus. Analisando pelo scout de elite, a versatilidade de Saul, que domina o tempo de jogo e a ocupação de espaços, não é fácil de repor. A diretoria está agindo com a mão firme que o Flamengo exige ao buscar os melhores especialistas do mundo para tratar seus ativos, garantindo que o investimento não seja desperdiçado com o jogador rendendo abaixo do seu potencial incrível. Isso remete a cenários históricos, onde grandes ídolos precisaram parar para cirurgias corretivas, e o elenco provou sua profundidade. O Flamengo é o centro do universo futebolístico e não pode depender de apenas um nome, por mais grandioso que ele seja. Se as peças de reposição encaixarem agora no Carioca, o teto desse time continua sendo a hegemonia total. Se falhar, o prejuízo institucional de perder títulos no início do ano será vergonhoso. Você aceitaria ver o Flamengo entrar em finais sem sua força máxima ou entende que a saúde do atleta deve vir em primeiro lugar para garantir a soberania no restante da temporada? Projetando o futuro, o cenário "e se" nos mostra que o retorno de Saul no início do Brasileirão pode ser o combustível que falta para a arrancada rumo ao título nacional, mas até lá, o desafio é estratégico. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. O Flamengo vai ao mercado buscar um substituto imediato para o Saul ou vai confiar no elenco para as finais? A resposta analítica e decisiva é que a confiança no grupo atual é alta, mas a diretoria mantém o radar ligado. Com a saída provável de nomes como Michael e a economia na folha, o Flamengo tem lastro financeiro para uma oportunidade de mercado. Mas o plano A é promover a ascensão de quem já está no ninho, mantendo a filosofia de Felipe Luiz de valorizar a posse e a intensidade. Hoje, dissecamos a postura prepotente do vice do Cruzeiro ao desdenhar de Everton Cebolinha na negociação por Caio Jorge. Analisamos o desejo de Michael em buscar novos ares no Santos e fechamos com os detalhes cirúrgicos da recuperação de Saul, que desfalcará o Mengão nas primeiras finais de 2026. Para continuar acompanhando a verdade sem filtros sobre o melhor da América, inscreva-se agora, ative o sino e faça parte da nação que exige excelência. Aqui as notícias são diárias, verídicas e com a profundidade que o Flamengo exige. Até a próxima, nação!